Olá, Cinegues! Olá, Cinegues! Sejam bem-vindos ao Drop News diretamente do Departamento Médico, onde esse humilde blogueiro está metido. Edição número 13. Então, cheers aqui com café, que é o que eu estou podendo tomar atualmente. Muito bem, vocês estão reparando que voltamos ao estúdio das nossas lives, né? Parece que são bons ventos, né? Parece que voltaremos aí às lives, né? Tecnicamente, eu só tenho que usar esse colar cervical Filadélfia até hoje. Hoje é o último dia, tecnicamente, mas foi feita a tomografia essa semana, na quinta-feira, e agora depende da consulta médica, né? Ser marcada para eles me darem o ok, né? Então, por enquanto, ainda parece que vai ter uma pequena prorrogação. Ainda vou ter que usar com esse colar cervical. Então, assim, para chamar boa sorte, né? Então, hoje eu fiz a filmagem aqui, a gravação, nos estúdios aqui das nossas lives. Vamos voltar às nossas lives. Então, por enquanto, estamos no formato Drops News, né? Diretamente do Departamento Médico, né? Enquanto eu estou aqui, e também na fisioterapia aqui da mão, né? Aqui do braço, qual o húmero quebrou num acidente de bicicleta. Imagina só, um homem nessa idade, né? Você fala assim, a idade dá juízo para as pessoas, dá juízo nada. Quanto mais velho, menos juízo, viu? Que coisa, meu. 62 anos, vou arrumar isso para me coçar. Que bizarro. Então, sejam bem-vindos, Cinegues, aqui mais um Drops News, né? Então, por enquanto, estamos ainda no formato Drops News, gravado, né? Até o médico me dar o ok aqui, me liberar, tudo bem, pode fazer as lives, use e abuse do seu pescoço. Aí eu vou só usar, não vou mais abusar. Então, aí a gente volta às nossas lives, né? Acho que essa semana já deve resolver essa pendenga do departamento médico, né? Essa burocracia, porque tecnicamente hoje é o último dia, né? Pelo que foi lá recomendado, de tratamento conservador, 12 semanas que se esgotam hoje. Então, vamos lá. Então, temos muita coisa para falar, estamos aqui, vamos ver, está aqui os assuntos mais, digamos assim, bombando aqui na capa aqui da nossa Drops News. Está lá o novo ministro da Previdência Social. A gente sabe que está lá o Ciro Gomes por trás. A grande mídia é um tipo de estratégia em dois tempos que estão fazendo, que tem a ver com a base do governo, com a base de apoio do PDT, né? O PDT fazendo parte da base do apoio, que a grande mídia quer tirar, né? E relançar o Ciro Gomes, né? Ciro Gomes Rise Again, né? Vamos discutir isso. Hoje temos aqui na sessão de cinema e audiovisual a série Black Mirror. Temos que falar da série Black Mirror, tanto como também temos que falar de Lady Gaga. Tanto o show quanto os aspectos econômicos aqui da Lady Gaga. Só se fala em Lady Gaga, então eu vou colocar uma colher nesse angu. Aqui o Cine Gnose 360 vai falar também de Lady Gaga, tá? Em aspectos culturais, comportamentais e econômicos. E, por falar em aspectos econômicos, a pejotização e fascismo, rasgando a carteira de trabalho. É isso que estamos testemunhando. O STF está à beira de fazer isso, enquanto o STF está armando um grande acordão, que já começa com o Collor, com prisão domiciliar no seu amplo apartamento de cobertura na praia de Maceió, diante de uma vista linda para o mar, né? Então, um grande acordão. Então, a esquerda é isso, fica apostando nos seus heróis. Está lá o Xandão, o STF, os defensores da democracia vão salvar. Vai ser com o STF com tudo,
como já foi dito certa vez essa frase. Vai com o STF com tudo, um novo grande acordão. E a esquerda vai ficar do lado de fora, vai ficar a ver navios, porque está rolando coisas muito mais sérias como essa da pejotização no STF. Tá? Então, é isso, gente. Então, antes da gente começar, vamos fazer propaganda de nós mesmos aqui. Então, o canal de cortes do Cine Gnose está lá. Então, vocês têm à disposição atualizado o canal de cortes do Cine Gnose. A equipe do Cine Gnose 360 prepara com carinho para vocês os cortes recentes e antigos, porque a equipe também prospecta, fica minerando o material antigo e recolhendo algumas pérolas que nem eu mesmo acredito. Eu fico olhando assim, eu fico, nossa, eu disse isso? Sou eu mesmo? Não é inteligência artificial? Meu Deus do céu. Então Cine Gnose Cortes, tá? Como também temos aqui o quê? Atualmente os nossos drops que viram podcast, tá? Então você pode ouvir confortavelmente no seu kit multimídia do console do seu carro indo ao trabalho, ouvindo aqui um podcast news Cine Gnose 360, muito chique. Fica lá ouvindo enquanto você vai para o trabalho, enquanto você volta para o trabalho, você vai ouvindo. Então, é isso. Que mais? E é claro, a gente sempre, a gente não se cansa de estender o pires, de pires na mão, chapéu na mão. Apoia a nossa live para manter a longevidade do nosso trabalho. Tá? Está aqui a chave Pix, então está aqui o QR Code. Estamos gravando aqui hoje, dia 4/5, às 18h40 nesse momento. Claro que eu tive que esperar ver o jogo do Santos terminar, o Santos perde mais uma, né? Vou te contar, meu. Estamos firmes indo de novo para a Série B. Meu Deus do céu, tive que assistir para começar a gravar aqui, né? Meu Deus do céu, perde de novo o Santos em gol besta no final do jogo. Alô, alô, alô? Ai, caralho. Alô, voltamos. Deu um pau aqui. Desculpa, deu um pau aqui durante a gravação. Deu um pau. Voltamos. Foi só falar do Santos, até cai aqui a câmera. Meu Deus do céu. Até isso acontece. Meu Deus do céu, que horror. Tá. Então, por isso que estamos começando a gravação agora, que eu tive que ver com meus próprios olhos. E o Santos reabilita mais um time no Brasileirão, né? O Grêmio não ganhava 6 jogos, né? Isso aqui já está virando uma mesa redonda futebol debate, né? O Grêmio não ganhava 6 jogos e ganha do Santos, né? Assim como o Vasco também, não sei quanto joga, e ganha do Santos, você reabilita todo mundo. Então vamos entrar aqui no que é sério. Vamos entrar aqui na vinheta. Comentários aleatórios, sobe, vinheta. Comentários aleatórios. Vamos lá, então, os comentários aleatórios. Primeiro comentário aleatório. Olha só que fofo. Olha que fofo isso daqui, do sigilo ao voto. Na página lá no Instagram do Tribunal Eleitoral, da Justiça Eleitoral, uma coisa assim, do TSE, isso, a página do TSE do Instagram, aparece um vídeo fofinho promovendo as urnas eletrônicas
baseado nas animes japonesas, tá? Vamos dar uma olhada, vale a pena dar uma olhada e temos que comentar isso daqui. Dá uma olhada nesse pequeno vídeo fofo feito para jovens. Tribunal Superior Eleitoral, a página, o seu perfil no Instagram me coloca esse vídeo baseado em animes japonesas, né? Urna-chan, tá? Claro, temos que comentar aqui uma série de coisas, não vamos entrar tanto na estética aqui, que é de voltar para os jovens. O resultado é rápido, é gostoso, viva a democracia, a gente conhece rápido o resultado. Em primeiro lugar, essa questão das urnas eletrônicas, eu fico me perguntando, por que lá nos Estados Unidos, onde está lá o Vale do Silício, tá? Me corrija se eu estiver errado, se eu estiver viajando na maionese, por que lá nos Estados Unidos, a pátria de tudo isso, de toda essa parafernália, lá eles não usam urnas eletrônicas? Tá? Só em alguns certos estados, de uma forma muito localizada, eles utilizam urnas eletrônicas. Então, você vê no primeiro mundo, da onde surgem essas parafernálias, essas traquitanas, as big techs, você não vê eles utilizando. Tá? Então, nós usamos e somos considerados a vanguarda do planeta. É assim como o TSE vê a democracia brasileira. Tá? Das várias críticas que se pode fazer à urna eletrônica, o que mais me incomoda nesse vídeo não é tanto, claro, a gente pode falar da questão da lisura das urnas eletrônicas. Se a gente entrar na crítica às urnas eletrônicas, podemos facilmente ser confundidos com extrema-direita, mas a gente sabe que ocorreram, nessas últimas eleições, muitas anomalias nas eleições para o Congresso, para o Senado. Muitas anomalias aconteceram. Candidatos que, do nada, de repente, sem fazer nada, né? Candidatos principalmente militares, como o ex-vice-presidente do Bolsonaro, né? O Mourão. Tem uma série de casos assim de viradas assim extremas, onde esses candidatos nem se esforçaram tanto. E a quantidade, eu acho incrível isso, né? Enquanto em todas as eleições o Tribunal Eleitoral tem que caçar pessoas, voluntários para trabalharem nos cartórios eleitorais, nos distritos eleitorais, nos postos de votação, tá? Nessa última eleição, foi assim, inesperadamente, um número imenso que apareceram de voluntários. Tá? Até a gente já comentou isso, sobre 7 anomalias, né? Não me lembro agora de cabeça para nomeá-las, mas uma delas era isso. Chamou a atenção, dessa vez apareceram assim, porque a eleição está muito polarizada, porque a eleição era decisiva, apareceram voluntários. Agora, é interessante, né? Eu acho que o jornalismo investigativo deveria ir a fundo, que voluntários eram esses, né? De que um jornalismo investigativo, né? De que, digamos assim, dentro do espectro político, de quem é essa gente? Quem são? Eles votam em quem? Eles são, assim, esses voluntários que apareceram do nada, em número mais que suficiente, né, numa situação inédita nessas últimas eleições, o número de voluntários que apareceram, tá? Repito, enquanto em cada eleição a Justiça Eleitoral tem que caçar, tem que convocar o cara, né? Convocar o cara a trabalhar, tá? Dessa vez apareceram espontaneamente. Quem são essas pessoas? Que apito ideológico político elas tocam, tá? Era bom o jornalismo investigativo ver isso, né? Mas não é essa tanta questão que eu quero entrar.
Como sempre, claro, eu quero entrar aqui no campo aqui que o Baudrillard coloca, principalmente nesse livrinho, Partidos Comunistas, o Paraíso Artificiais da Política, que já falamos bastante aqui em live sobre esse livro. É uma coisa interessante. O Baudrillard ele faz uma reflexão nesse livro, pequeno livrinho, uma reflexão sobre a natureza do poder e a transformação do poder, tá? A tal ponto que o poder era era um local, um lugar que se escondia, que se esgueirava, que não queria aparecer para as pessoas, impediam as pessoas de participar politicamente, para chegar a uma situação atual em que o sistema clama, chama, motiva as pessoas para votarem, como nesse vídeo. Tá? Ele até coloca que em toda a história o poder se manifestou como uma substância, em diversos lugares e situações. Era tanto no corpo do rei, a concepção fisiológica de poder, tá? Aquele papo do sangue azul, tal. Ou então o poder estaria na inteligência instrumental do príncipe, a concepção maquiavélica do poder, tá? Ou então o poder podia ser pensado como um jogo de cena teatral, um jogo de aparências, onde a política é pensada como um jogo cênico teatral, onde, claro, o poder sempre se esgueira, sempre se oculta por trás da aparência. Ele não se mostra, tá? O poder, ele não quer, ele é avesso à democracia, em toda a história foi, tá? Então, ele se oculta através de simulações. Ou então, o poder está no estado ditatorial, estado totalitário, tipo robesiano, como o Hobbes coloca no Leviatã, a natureza necessária do Estado, para evitar que o ser humano volte ao estado natural, tá? Através dos interesses egoístas, aquela coisa toda. E o Estado liberal burguês, a última concepção nessa evolução da noção de poder na filosofia política, como um Estado, o poder como um espaço vazio, que tem que ser ocupado a partir de eleições democráticas. Alguém que vai ocupar a posição do poder, a concepção do poder como um espaço vazio, tal. Claro que não vou falar também a questão da ditadura do proletariado, tal também, mas o que o Baudrillard reflete é como o poder, nessa evolução, ele foi do poder e a política como produção de alguma finalidade social para a reprodução. Tá? Aquele poder que se esconde, que é avesso à participação popular, ou permite a participação popular através das aparências, do jogo da aparência, do engano, do auto-engano, vamos dizer assim, que era o momento do tempo forte do poder. O poder realmente estava lá. Poder executivo, legislativo e judiciário. Tá? Pouco se ouvia falar quem eram os ministros do STF, tá? Ou pouco o poder, o Congresso, o Executivo se colocava, se mostrava, a não ser a sua forma populista, cênico-teatral. Tá? O que temos hoje, esse vídeo mostra, é uma concepção motivacional. Tipo assim, como se o poder, de repente, entrando numa fase de reprodução, pedisse, vote, pelo amor de Deus, participe, não deixe de participar. O Baudrillard coloca que, paradoxalmente, o poder hoje corre o risco de acabar, não pela conquista, o golpe de Estado, mas pela absoluta indiferença das pessoas não participarem mais, porque ele sabe que o poder já não está mais lá. Na medida em que o poder se transformou em algo produtor para algo reprodutor, ele apenas reproduz um sistema que já existe, o sistema de reprodução econômica global, do capital transnacional, ou coisa assim, eu estou falando muito vagamente, muito por alto, mas, digamos assim, o poder do voto, da participação e da decisão de alguma coisa mudar diminuiu bastante, tá? Se não extinguiu. Tá? Então, você tem aquela situação, como a gente já falou várias vezes, em que
aquele que ganha a eleição detém o governo, mas não a máquina do Estado, porque a máquina do Estado ela está ali para sua função reprodutora. Portanto, o poder não está mais lá. Tá? No poder executivo, legislativo e judiciário. Então, nessa situação, o Baudrillard coloca, ironicamente, esse sistema precisa motivar as pessoas a participar. Não se aliene. Enquanto no passado o poder fazia um puto esforço para alienar as pessoas, afastar as pessoas da política, agora não. Não vote. Olha, os resultados são rápidos. Olha a urna Chan. Venha, vote, participe, não se aliene. Seja um cidadão, viva a cidadania, e assim por diante, numa coisa inédita na história. Que eu saiba, a história não evoluiu. Se a história é a história da luta de classes, não há evolução nesse campo político. Tá? Então, portanto, temos uma outra forma de manipulação. Tá? Paradoxalmente, não mais pelos jogos cênicos teatrais, mas pela simulação de que naqueles 3 poderes estão de fato o poder. Desses jogos de simulação participam, por exemplo, a simulação de tentativa de golpe de Estado do 8/1. Tá? Isso num raciocínio político mais abstrato, é aquilo. Tá? Cria esse tipo de simulação que, de fato, existe um poder. E temos que participar politicamente, temos que votar, porque o nosso voto é importante, etc, etc, etc. Então, o que me chamou a atenção nesse vídeo fofo que o TSM coloca no perfil deles no Instagram é exatamente isso, né? Esse paradoxo, né, que o Baudrillard sempre levantou. Tá? De repente, como assim? A política ocidental passou do totalitário, do Leviatã, do esforço em alienar as pessoas, do estado de espetáculo para tentar enganar, para, de repente, tudo ser transparente, consciente, resultados rápidos, motivar as pessoas à cidadania, ao voto, à urna. Quer dizer, que eu saiba, o capitalismo não mudou, a sociedade continua a mesma, a luta de classe continua existindo. Tá? Então, é uma nova forma de poder muito mais complexa para a nossa vã esquerda conseguir entender, tá? E transformar isso num novo tipo de praxis política. Tá? Isso vai anos-luzes, certamente, para conseguir entender. Tá? Quando a gente sabe que esse livro aqui do Baudrillard, né, toda essa discussão da política com simulação, é dos anos 80. É dos anos 80. Toda essa discussão dos chamados pós-modernos, né? Que depois passaram a receber a culpa pela ascensão do Trump, da extrema-direita, pelas fake news, a pós-verdade, claro, fazendo desse jogo, né, de, vamos dizer assim, de vilipendiar os pós-modernos, né, para que as teses deles sejam jogadas assim na vala das fake news e da pós-verdade, como se eles estivessem motivados pelo relativismo cultural, que desse relativismo pariu Trump, a nova extrema-direita global e assim por diante. Tá? E todas essas cantilenas. Mas vamos avançar, a gente precisa falar de quem? Lady Gaga, claro. Ontem eu tive a pachorra de ver no Multishow o show inteiro da Lady Gaga. Tá? Eu conheci a Lady Gaga, eu gostei muito dela no filme Coringa, gostei muito dela como atriz. Tá? Já tinha visto aqui e ali algumas performances dela, alguns videoclipes, mas é aquela coisa, em primeiro lugar, tá? Agora, sem julgamentos, algumas impressões empíricas. Em primeiro lugar, ela não parece que está dançando, parece que está surtando, está tendo espasmos, está tendo contrações involuntárias. Tá? Ela parece que está surtando, não está dançando. Tá? Numa comparação que é forçosa, a gente acaba tentando comparar com Madonna, principalmente o auge dela na turnê Ambitious Blonde. Tá? A questão da coreografia, as diferenças coreográficas são interessantes. Tá? Lady Gaga
está dançando, parece que ela está surtando, está entrando em espasmos involuntários. É uma coisa assim. Claro que há um conceito, essa ideia do conceito que está por trás do show. O show foi uma imensa ópera rock. Muitos críticos definiram isso, dividido em diversos atos. Para mim, parecia mais show de Halloween. Esqueletos, caveiras, uma coisa gótica, total. Para mim, a surpresa, uma coisa gótica. Então, é claro que está nessa coisa de trazer para as areias da Copacabana um show. Tá certo que era outono, já está propício a essas coisas. Um show que parecia do Halloween. Tá? Tem aquela coisa do conceito, ela é avant-garde. Tá? Ela não é pop. Ela está naquela área cinza entre o pop e a vanguarda. Tá? Esse jogo de simulação. E é claro que criou um fenômeno sociológico muito interessante. Muitos começaram a brincar nas redes que estava havendo um movimento migratório LGBTQI+, indo para as praias de Copacabana. Para mim, aquilo é mais que um movimento migratório, foi uma diáspora. O que aconteceu foi uma diáspora. 2 milhões e 100 e poucos mil pessoas estavam lá em Copacabana. Foi uma autêntica diáspora. E o público LGBTQI+, e a Lady Gaga acabou sendo representante desse grupo, estava lá em peso. Tá? Então, a gente não pode negar que é um fenômeno sociológico aqui. Aquilo foi mais do que um movimento migratório, como falaram nas redes sociais, foi uma autêntica diáspora que aconteceu e devem estar lá até agora, né? Beijando lá o palco, a areia onde Lady Gaga colocou seus pés. Tá? Mas outra coisa é o seguinte, ela se posa como conceitual, avant-garde, o que justificaria essa coreografia dela afetada, como se estivesse tendo algum ataque epilético, muitas vezes, alguma coisa assim. Ela não é pop, ela é avant-garde. Tá? Agora, é interessante o seguinte, o Amy Winehouse, temos que falar da Amy Winehouse, e Tony Bennett, e também a Lady Gaga e Tony Bennett. Engraçado que ambas foram fazer trabalhos, fazendo dupla com Tony Bennett. É claro, para conseguirem um quê de credibilidade, de peso ao seu trabalho. Então, você começa a ver que é uma espécie de underground interessante esse que é criado. Então, Amy Winehouse, eu qualifico, entrou nessa linha, é essa coisa do pop de vanguarda, essa área cinza que o pop cria, ambígua. Tá? Então, alguns artistas têm que ser conceituais, de vanguarda. Então, Amy Winehouse foi lá fazer o duo, gravar alguns trabalhos com o Tony Bennett, para, claro, conseguir um pouco da credibilidade dele, do cantor do jazz. Tá? Mas Amy Winehouse é aquela que descarrilhou dos trilhos. Por quê? Porque ela fez aquilo que ela cantava. Tá? Ela foi autêntica. Tá? Ela transformou os shows no próprio espetáculo de degradação, de autoimolação. Os fãs viram ela se deteriorando, se degradando ao vivo. Essa que foi a verdade. Então, ela foi um desses artistas que o pop tenta incentivar para criar esse nicho, só que deu errado, deu ruim porque ela foi um trem que descarrilhou. Agora, a Lady Gaga, ao contrário, é muito profissional. Tá? É interessante isso, né? Ela se posa de vanguarda, de avant-garde, ela se coloca como a Mother Monster, então criou esse tipo de imagem. Os seus fãs, o Little Monsters, tá? Com a mão assim, tal, essa coisa de desafiar o sistema, de vanguarda, de não sei o quê, mas uma estranha vanguarda, né? Fazendo trilhas sonoras para filmes, atriz de mainstream hollywoodiano,
Então, cria aquela situação com o LGBTQI+, através das letras dela, se identificam, se sentem representados pelas letras dela, e essa imagem underground de Mother Monster, olha, eu sou a mãe de vocês, porque vocês são como pequenos monstros, a sociedade não reconhece, não aceita vocês, são vítimas do preconceito. Pelo contrário, a mídia é LGBTQI+. Tá? O LGBTQI+, está aí no consumo, está no marketing, está em todo lugar. Então, precisa dessa criação dessa imagem do underground, do alternativo, daquilo que está antissistema. Antissistema, melhor dizendo, vítima do preconceito social, não é aceito por todos, ainda injustiçados, ainda humilhados. Então, vem na Lady Gaga uma típica representante do mainstream, ela, ao contrário da Amy Winehouse, ela tem sua cabeça nos trilhos, ela está muito consciente do que faz, da imagem que ela constrói, e ela opera e gere muito bem essa imagem. Claro, a aproximação de Tony Bennett para seguir os passos da Amy Winehouse era o caminho inevitável. Tá? E a participação e a transformação dela em multimídia como Madonna. Participação em filmes, etc, etc. Mas é interessante, pela essa criação, tá? Ela cantou o hino nacional na posse do Biden. Lady Gaga cantou o hino outro dia, eu vi ontem, hoje, o vídeo dela na posse do Biden cantando o hino nacional. Ela é mainstream. É conceitual, é vanguarda, coisa nenhuma. Então, cria essa simulação, que, é claro, vem dessa coisa dos novos democratas, do neoliberalismo progressista, que agora está sendo desafiado pela nova ordem Donald Trump, que mandou a globalização dos novos democratas às favas. Tá? Então, é claro, essa criação, como, claro, faz parte do script, né? Isso tinha que acontecer, que vocês viram. Homem é preso por planejar atentado à bomba no show de Lady Gaga. Claro que a Polícia Civil, com a operação, eles até tinham Operação Fake Monster. Claro que a Polícia Civil tinha que tirar uma casquinha. As autoridades tinham que tirar uma casquinha desse mega evento. Operação Fake Monster. Então, conseguiu interceptar um grupo que, através das redes sociais, estava aliciando adolescentes para atacar com bomba um movimento assim de ódio, nas redes sociais. Então, isso só reforça. Claro, eu não estou dizendo que isso aqui é fake, é simulado, é um golpe, é uma ação de marketing para reforçar. Mas, é claro, a própria figura dela vai criar essa cismogênese, vai criar todo esse ódio, como a gente viu naquela série Adolescência, né? Essa série que está bombando lá não sei qual, não esqueço qual canal de streaming, que está, não sei se é o Netflix, que está essa série Adolescência. Tá? Mas é o próprio sistema criando essa cismogênese. Tá? Lady Gaga não é vanguarda coisa nenhuma. É o próprio sistema. Tá? Para produzir essa aparência que o LGBTQI+, é underground, é alternativo, é perseguido, é vítima de preconceito. Hoje é o discurso corporativo, é o discurso... A gente vai ver já contradições a respeito disso. Tá? Isso é o que eu tinha a dizer por hora sobre Lady Gaga, né? Que eu tinha a dizer por hora. Mas a coreografia é uma coisa que me espantou. Claro que tem essa coisa, né? Minha esposa foi meio assim, não, mas é porque ela representa o pessoal LGBTQI+, que se sente à margem, vítima de preconceito, então ela é um tipo de dança mais agressiva, tal. Mas até nem queria entrar nesse aspecto, mas eu achei o tipo de coreografia dela marcial, militarizada, principalmente nos dois primeiros
os dois primeiros atos, tá? Muito marcial, muito militarizada, né? Espantou esse tipo de coisa. Mas é claro, a gente sabe que a vanguarda é um conceito militar. É altamente ambíguo o conceito de vanguarda, tá? A vanguarda é a infantaria, é aqueles que vão na frente combater. Era assim que as vanguardas do início do século, as vanguardas modernas, se sentiam, como a infantaria que estava na linha de frente enfrentando o inimigo. Daí eles se autonomearam como avant-garde, né? A vanguarda. Tá? Mas vamos avançar aqui, vamos lá avançar. É o que eu tinha a dizer por hora sobre Lady Gaga. Mas vamos avançar. Olha, desculpa chover no molhado, é o universo simulação, mais um nome aparece para colocar a colher nesse angu. Eu gostei dessa expressão, botar a colher no angu. A gente já falou de vários nomes aqui ao longo dessas lives. Daisy Bostrom, professor de filosofia lá de Oxford, no começo desse século. Há vários físicos, cosmólogos, que defendem essa ideia do universo como uma simulação. Esse Melvin Vopson é uma novidade, ele coloca mais argumentos, razão pela qual eu quis colocar aqui na nossa live, né? Que é interessante os argumentos dele, que pode ser reduzido da seguinte maneira, os argumentos. A gravidade não é uma força, é compressão. Como ocorre nos computadores, compressão dos dados. Matéria não é substância, é informação. A realidade não é objetiva, é representada. Ele parte dessa trilogia, tá? Para vir com novos argumentos de que o universo é uma simulação. Em primeiro lugar, ele reimagina a gravidade, a força gravitacional, tá? Que durante séculos a gravidade sempre é vista como uma das forças fundamentais, desde Isaac Newton até Einstein, a gente sabe disso, tá? Mas até Einstein, né, como a gravidade como uma força dessa conexão tempo-espaço, então, estamos representados aqui as forças fundamentais do universo, tá? A lei da gravidade como associação entre o contínuo espaço e tempo, tá? Mas ele coloca aqui o Dr. Vopson. Dr. Vopson, temos que colocar os dados dele. Ele é professor associado de física lá da Universidade de Portsmouth, Inglaterra, tá? Que ele está aqui agora divulgando esses argumentos, tá? Interessantes. Em primeiro lugar, a gravidade, antes de mais nada, é a maneira como o universo comprime a informação. É o argumento do Dr. Vopson, a maneira como a gravidade... Então, imagina simular 1 trilhão de átomos de forma independente. O que faz sistema de simulação comprime a informação. Comprime a informação. Diante dos nossos olhos, aquilo que chamamos de matéria, nada mais é do que informação comprimida, renderizada, tá? Para evitar o desperdício da energia do próprio processador do próprio universo. Vamos colocar assim. É aquilo que se chama em computação compressão de dados, na sua forma mais pura. Minimizar o custo computacional, reduzindo a redundância. É assim, é interessante essa leitura que ele faz da gravidade dessa maneira. A forma como planetas se atraem pela lei gravitacional para formar sistemas, tá? Buracos negros e assim por diante, nada está solto e livre. Isso gastaria muita informação e muitos recursos desse computador gigantesco, digamos assim, que simula o universo. Então, a gravidade ajuda a comprimir os dados, tá? O segundo ponto é a ilusão da matéria. Para ele, a matéria é informação. A física quântica chegou chegou a essa própria realidade ao descobrir que a matéria não é feita por
por substâncias contínuas, mas por bits, ou qubits, pequenos pacotes de informação, tá? Como se fala, tá? Então, daí essa coisa de que o universo ele pode ser pixelado, tá? Ele tem, na sua renderização, ele vai chegar a um ponto máximo em que ele não pode mais ser dividido, tá? Vamos dizer assim, é a realidade, o espaço pixelado e o tempo digital que até físicos como Planck já tinham colocado, já tinham intuído, tá? A realidade não é infinitamente profunda ou infinitamente divisível. Ela é quantizada como pixels em uma tela ou quadros em um filme, tá? Então, vamos dizer assim, no limite, o que vamos encontrar na matéria são unidades que já são indivisíveis, que são os bits, tá? Que são informação que é comprimida, tá? E é claro que, para terminar isso daqui, esse argumento que ele coloca, da própria mecânica quântica, né? Em que, daquela coisa de que o observador influencia aquilo que é observado. A gente já falou diversas vezes do paradoxo lá da caixa lá do gato, do Schrödinger, tal, etc., em que, quando você olha o fenômeno, há um decaimento quântico, tá? Isso já começa com aquela coisa de que a luz da experiência, né, da placa com uma fenda, tá? Em que ora aparece como partícula, ora como onda. Dependendo do momento, do quanto do momento que você olha, vai haver o decaimento quântico. De uma realidade que é probabilística, ele vai se transformar ou em partícula ou em onda, a partir do momento que você observa, tá? Isso, no raciocínio aqui do nosso físico, tá? Da Universidade de Portsmouth, lá na Inglaterra, é o momento em que a realidade é renderizada. Ela se organiza diante dos seus olhos, tá? Claro que a gente vai criar aquela situação bizarra de que, na verdade, no mundo a realidade não existe, mas à medida que você está andando, as coisas estão sendo renderizadas na sua frente. Elas não estavam lá. Elas estão porque você está lá. Claro que a gente está colocando uma perspectiva individual. Uma perspectiva coletiva, nós teremos uma renderização feita por uma compressão de dados a partir da lei da gravidade, tá? Então, é mais um argumento que aparece, tá? Mais um nome com novos argumentos do universo como simulação. Então, vem aquela questão, mas quem simula o universo? Tá? Como sair dele? E é claro que há várias teorias. A partir do momento que nós começamos a criar simulações dentro de uma simulação, podemos correr o sério risco dos simuladores que estão nos observando de simplesmente tirar o fio da tomada. Tipo, esses caras estão tentando fugir. Tá? Tem um episódio do Black Mirror, né, que a gente vai falar daqui a pouco, que toca um pouco nessa questão. Tá? Então, vem desde isso, né, até a ideia de que são humanos no futuro, pós-humanos ou alienígenas, tal, ou no futuro ou no presente. Né? Mas o fato de a gente estar conseguindo chegar nesse nível meta, criar uma simulação, dentro da própria simulação, isso é uma coisa significativa. É uma coisa significativa. Então, é isso. Vamos, então, rodar aqui a nossa live. O que vamos agora entrar? Cinema e audiovisual. Cinema e audiovisual. Vamos falar aqui. Eu vou voltar aqui a uma série. No último Drops, eu tinha falado aqui do Eternauta. Essa série sensacional, Netflix, essa série argentina.
Eu tinha falado algumas coisas e até saiu, razão pela qual, por ter tocado no assunto no Drops News da semana passada, saiu um artigo aqui no blog, em que eu aprofundei mais a série. Eu queria colocar mais algumas coisas novas, né, que não foi tocada, ou foi tocada muito em passant, no Drops News passados, né, muito de passagem, tá? Que é o seguinte: eu coloquei a grande virtude dessa série, que está lá no Netflix, essa série argentina, O Eternauta, é que é uma série sobre pós-apocalipse, fim do mundo. Eu sei que já está todo mundo de saco cheio desse tema, tá? Mas a grande novidade é que é algo latino-americano, tá? Não é uma produção hollywoodiana, é uma produção latino-americana, tá? E vocês devem saber que ela é baseada numa história em quadrinhos do Hector Germán Otterheld, que fez o roteiro, e Francisco Solano Lopes, que fazia arte, que foi publicado em 1957, entre 57 e 59, no suplemento do Hora Cero, tá? Era uma revista que compilava quadrinhos na Argentina. Depois tiveram novas versões, né? Em 69 e 76. A questão é que isso foi retroalimentado politicamente, essa série, com o desaparecimento do roteirista nas mãos dos militares, na ditadura militar, lá em 76. Então, isso só retroalimentou essa série. Então, é uma lufada de novidade você entrar, uma ficção científica latino-americana, entrar num tema que é tipicamente hollywoodiano. A gente sabe que os americanos foram que inventaram essa coisa. Claro que você pode falar do Guerra dos Mundos, do escritor H.G. Wells, em inglês, no século XIX, na literatura, mas, enquanto subgênero, o início está aqui. A transmissão radiofônica do Guerra dos Mundos, em outubro de 1937, que a gente já falou sobre isso, né, que encenou, como peça radiofônica, o livro Guerra dos Mundos, do H.G. Wells. O Orson Welles, ele dirigiu o Mercury Theatre, e a rádio CBS, em Nova York, dramatizou em pouco mais de 1 hora, levando pânico. Tá? Praticamente toda a costa leste começou a acreditar que os marcianos, de fato, estavam invadindo os Estados Unidos. Até o jornal Globo, vocês estão vendo aí, terror pelo rádio. O realismo da estação, a emissora deu a impressão de que despejavam armas marcianas, uma coisa assim. Até o jornal o Globo deu isso na época, essa notícia. Então já começa daí, tá? Essa paranoia, tá? Virando uma espécie de subgênero de filmes catástrofes de Hollywood. Depois do Guerra dos Mundos, você tem o quê? O próprio filme Guerra dos Mundos, toda aquela ficção científica B da época do início da Guerra Fria, como a invasão dos discos voadores, os invasores de corpos. Aí depois vocês têm, mais recentemente, Independence Day, Invasão à Casa Branca, Cloverfield, Um Lugar Silencioso, a série Homem do Castelo Alto, tá? Baseado no Philip K. Dick. Na verdade, é uma paranoia que os Estados Unidos vivem de que alienígenas ou comunistas, nazistas, terroristas ou monstros podem invadir a qualquer momento a pátria. Imagina, o país que é a maior potência militar do planeta criou essa paranoia. Claro, como estratégia de propaganda política, porque a gente sabe que a paranoia, o meio do inimigo externo, tá? É a grande arma política para criar essa união através do patriotismo. Tá? Então, é interessante ver isso. Tá? Agora, qual é a novidade do O Eternauta? A questão é que nós, latino-americanos, sabemos muito bem o que é invasão. Não os americanos. Os americanos vivem a ideia de serem invadidos através da propaganda, através da ficção.
nós, latino-americanos, de fato somos invadidos. Em toda a história fomos invadidos. Como Eduardo Galeano dizia, as veias abertas da América Latina. Pelo colonialismo, pelo imperialismo, e atualmente pelas guerras híbridas, golpes militares, tanto invasões endógenas quanto exógenas, tá? Internas e externas. Então, é claro que ali a primeira versão da história em quadrinhos, O Eternauta, surge no momento do primeiro golpe militar, a deposição do Perón do poder. Tá? A deposição do Perón. Tá? Então, é muito significativo. Aquilo que ocorreu foi em 1955, né, que era chamado de, se não me engano, a Revolução Libertadora, quando o presidente Juan Domingos Perón foi deposto e instaurou o regime militar autoritário no país. A partir daí, o país viveu uma gangorra entre ditaduras militares e momentos democráticos, até a última ditadura militar, o desaparecimento do roteirista, né, da série O Eternauta, né? Exatamente, é o roteirista, que eu acabei na última live me enganando. Né, me enganando. Na verdade, não foi o desenhista, foi o roteirista, né, que desapareceu pela ditadura militar argentina. Então, o roteirista que desapareceu nas mãos dos militares. O Hector Germán Oesterheld. Né, Então, é isso que eu queria dizer. Então, novamente, os convido a assistir essa série O Eternauta, porque eu sei que, nossa, de novo, chover no meu olhado, pós-apocalipse, fim do mundo, invasão alienígena. Não, mas é pelo ponto de vista latino-americano. Porque nós, latino-americanos, sabemos o que é invasão. Tá? Temos conhecimento sobre a questão, diferente dos Estados Unidos, que lidam com isso como propaganda política. Vive isso na ficção propagandística, tá? Através desse verdadeiro subgênero que Hollywood acabou criando. Mas eu quero falar da série Black Mirror, 7ª temporada. Tá? Série Black Mirror. Vale a pena assistir a essa série? Será que o Charlie Brooker, o criador da série, ainda tem algo a dizer sobre o futuro? Essa é a questão que se coloca. Tá? O Charlie Brooker, o criador da série, né, ele já tinha admitido, já em 2020, porque era para ser lançada a 6ª temporada e foi atrasada naquela época por causa da pandemia e aquela coisa. E o Charlie Brooker deu sinais de exaustão. Ele falou o seguinte na época: no momento eu não sei se tenho estômago para lidar com histórias sobre sociedades desmoronando. Então, não estou trabalhando com nenhuma delas. Ele falou isso no meio da pandemia do coronavírus. Então, na verdade, o que se verificou, o que se falou na época, é que parece que a pandemia estava realizando as distopias da própria série. Tá? Policiais patrulhando as ruas, conduzindo pessoas para dentro das suas casas, a proibição das pessoas se tocarem umas às outras, e diversas formas para evitar contaminação. Então, se acreditava que a série tinha acabado já. O mundo já está realizado. Realizou-se a distopias. Mas, mesmo assim, algum tempo depois, saiu a 6ª temporada e agora sai a 7ª. E vem aquela pergunta: a série ainda tem fôlego para falar sobre o futuro? Já que a gente está vivendo num mundo de big techs e big pharmas que parece que estão realizando assim todas as distopias possíveis da série. Por exemplo, o Capitólio foi invadido por extremistas de direita, né, que propagam fake news em redes sociais. Isso já foi um tema de uma das temporadas. Tá? Então, fica essa questão. Na minha opinião, a opinião desse humilde blogueiro é o seguinte: eu acho que a crítica ainda não conseguiu entender o pressuposto da série Black Mirror. Ainda a gente vê a série Black Mirror como uma série que trata de distopias.
Na verdade, ela é uma série hipoutópica. Esse é o verdadeiro pressuposto, que eu acho que não foi entendido, tanto pelo público quanto pela maioria dos críticos, em relação a essa série. Ela não fala de distopias. Na verdade, os futuros que ela mostra, eles não existem. Eles já estão aqui no presente. Tá? Então, é interessante ver essa diferença entre distopia e hipotopia, que a gente já tocou em uma live antiga. Distopia significa o seguinte: ainda há um topos, um lugar chamado futuro. Tá? Tipo, eu coloco uma distopia clássica, 1984, do George Orwell. Existe um futuro lá em 84 e é um mundo diferente, completamente diferente dos tempos atuais. Tá? Ele funciona como uma advertência do que o mundo pode se tornar com determinado avanço tecnológico. É disso que se tratam distopias. Já Black Mirror, ele tem uma matéria-prima inesgotável. Por quê? Porque, paradoxalmente, ela trata do presente, ela não trata do futuro. Esse é que é o grande ardil do Charlie Brooker. Tá? O que é hipotopia? Pela palavra hipoutópico, no sentido de futuro insuficiente. Futuro insuficiente. Tá? Ou menos futuro. Tá? Por quê? Porque o futuro, esse local que a gente acha supostamente o futuro, nada mais é do que uma projeção de tendências já existentes no presente. Uma projeção, uma extrapolação hiperbólica, exagerada. Tá? Então, o Black Mirror, ele pega as mazelas atuais, o que já existe atualmente, e transforma num pesadelo no futuro. Tá? Na verdade, o que a gente vê é o nosso presente, porém de uma forma extrapolada. Tá? E a grande diversão é que nós vemos a série projetando a nós mesmos. Esse aqui é o grande barato da série Black Mirror. Tá? É como nós víssemos a nós mesmos num pesadelo tecnológico. Num pesadelo tecnológico cujos pressupostos já existem. Já estão aqui as Big Techs e as Big Pharmas. Já estão aqui. Tá? Então, nesse sentido, o Black Mirror tem uma fonte inesgotável. Inesgotável. Tá? Tá aqui. Na verdade, tudo que a gente viu nessas 7 temporadas não é o futuro. O Charlie Brooker nos enganou. É o presente. É o presente, só que mostrado de uma forma hiperbólica, extrapolada. Tá? Por isso que é tão divertida e fascinante. Por isso concordo com essa ideia de que perdeu o gás, o Black Mirror não tem mais nada do futuro. Tem a dizer sobre o futuro e de uma forma inesgotável. Tá? Essa 7ª temporada é formada por 6 episódios. O Pessoas Comuns, Eulogia, Hotel Reverie, Beth Noir, USS Callister, Into Infinity. Esse sendo uma continuação do USS Callister da 4ª temporada. Tá? O que é interessante, como sempre todos os episódios têm do Black Mirror, há um conceito que une todos ou quase todos os episódios. Tá? Então, vemos aqui todos os episódios. Spoiler, alerta de spoiler, hein? Eu já vou avisando. Vamos dar um alerta aqui e vamos falar dos episódios bem rapidamente, bem brevemente. Mas está aqui os fotogramas dos episódios, aqui os 4 primeiros episódios. O que une esses episódios aqui é o seguinte: é a capacidade, como é que a gente pode dizer? O que está em jogo nesses, com exceção do episódio Brinquedos, que é o único que sai da curva e entra na distopia clássica, enquanto os outros continuam hipoutópicos.
que a gente pode dizer que o que está em jogo nesses episódios, com exceção do episódio Brinquedos, é a capacidade de transferir ou copiar o nosso eu completo, ou em partes ou fragmentos, seja de memórias ou fragmentos neuronais, a capacidade de transferir o seu eu para uma realidade alternativa, uma dimensão alternativa, ou simplesmente para uma nuvem de armazenamento. Esse é o conceito que trabalha a 7ª temporada do Black Mirror. Todos os episódios, com exceção desse aqui, Brinquedos, que tá lá o fotograma, o 4º fotograma na parte inferior aqui à direita, que é o Brinquedos. É o único que sai é o ponto fora da curva. Tá? Então, só para começar para sentir, o primeiro episódio é Pessoas Comuns. Vocês estão vendo aquele casal ali em cima, Pessoas Comuns. É um casal de pessoas comuns que ela é professora, ele é pedreiro ou marceneiro, trabalho braçal, tal. Então vivem com sua renda parca, né? Uma classe média remediada, tal, até que ela passa mal, ela como professora, então ela tem um tumor no cérebro. Um tumor, assim, praticamente inoperável. Ela está condenada. Ainda mais que eles não têm plano médico, aquela coisa, né? O drama norte-americano, tá? De um serviço social privado, praticamente. Então, ela não tem... Aí aparece uma vendedora no hospital que convence o marido a assinar um serviço de assinatura de uma empresa. Como assim? Serviço de assinatura do quê? Poderá ser feito um upload do cérebro da esposa para a nuvem da empresa. Então, poderá ser feita uma cirurgia de alto risco sem ela perder os seus dados de consciência do seu próprio eu, porque elas estarão na nuvem. Tá? E como é que ela vai poder acessar depois esse material, o seu eu dela que está na nuvem? Claro, entrando num plano. É uma coisa muito engraçada, é tragicômico. É como se fosse uma plataforma de streaming em que você baixa os dados de você mesmo. Tá? Então, você escolhe o plano de assinatura, que, na verdade, os diferentes planos de assinatura é a fonte de lucro da empresa. Então, ela faz a cirurgia, se salva. Então, eles escolhem, claro, o plano de assinatura básico. Ou seja, eles não podem viajar e ir para muito longe, porque foge da área de cobertura da antena. Ou seja, ela não vai poder fazer mais o download dos seus dados, do seu eu que está na nuvem. Ela simplesmente cai e perde os sentidos. Tá? É uma coisa muito louca. Então, de repente, os teus dados neurais são propriedades da empresa. Você, o teu eu, tua consciência. Tá? Então, eles desesperados, não, a gente tem que migrar para um plano de assinatura mais premium, para a gente poder viajar, para a gente poder comemorar nosso aniversário de casamento numa pequena cidade próxima que foge da cobertura da assinatura, das antenas. É uma coisa muito louca. E é claro que aos poucos vai descobrir que esse plano de assinatura, por que é barato? É aquele lance da internet. Se é barato ou de graça, você é o produto. Ou seja, ela como professora, inconscientemente, de repente, ela está falando, dando aula, ela começa a recitar anúncios publicitários. Aqui e ali, ela não tem consciência. Ela recita, olha, o melhor sabão, tal, e volta à aula. Os alunos acham muito esquisito. Ela é demitida por causa disso, porque ela não tem controle. É muito louco a realidade da privatização dos serviços de saúde e da própria medicina. Como cada vez mais as big pharmas, as big techs vão ser donas de nós mesmos, dos nossos próprios dados. Então,
pessoas comuns, elas são tão comuns que elas não entram com nenhum tipo de processo, por neurodireitos, por exemplo, por serem tão comuns e conformistas. Então, é claro que os outros episódios, você tem aqui esse Hotel Rivière, tá? Que é uma empresa, é uma coisa bem atual, né? Dificilmente as plataformas de streaming licenciam filmes antigos. Vocês estão vendo esse fotograma preto e branco. Então, o que acontece? É ambientado numa proprietária de um grande estúdio que era uma joia na época dos filmes, da época do Casablanca, da década de 40, 50. Então, ela vê como única alternativa ela comprar os serviços do Red Dream. Red Dream é uma forma. O Red Dream é o seguinte: utiliza a tecnologia para, de uma forma mais barata possível, adaptar ou refazer filmes antigos de tal forma que eles sejam atraentes novamente às atuais plataformas de streaming. Tá? Então, os filmes são, através de inteligência artificial, melhorados, atualizados. Então, Hotel Rivière é tipo um filme estilo Casablanca, que é o grande filme desse estúdio. Tá? O Keyworth Studios, né, como se chama. Então, chamam uma atriz negra, que vai interpretar o protagonista masculino. Então, vai haver um amor homoafetivo entre duas mulheres, para dar uma atualizada no filme. E ela é negra, uma atriz negra, que vai ter um amor homoafetivo com essa mulher, essa protagonista que está no piano. Então, vamos dizer assim, essa inteligência artificial simula o filme. Então, ela entra a sua consciência entra nesse mundo simulado do filme, então começa a se fazer um outro filme em cima do roteiro original. Como no filme Matrix, ou como no filme Show de Truman. Tá? Ela está lá dentro desse mundo, ela interage com os personagens, e é claro que aos poucos os personagens vão tendo consciência da própria realidade, aquela coisa toda, vai criando aquela situação. O filme Brinquedo foge um pouco, que é um cara que alimenta tamagotchis, uma espécie de personagens nos anos 90 tal. Há uma conspiração que, na verdade, eles querem dominar o mundo. Aí invadir o sistema do governo, as redes de telefonia celular e dominar o mundo. Isso aí é o que foge da curva, é o menos interessante para mim, esse episódio Brinquedo. Paul Giamatti, o grande Paul Giamatti, eu chamo a atenção para esse episódio do Paul Giamatti, Eulogia. É um episódio leve, elegantemente executado e muito agridoce. Tá? Um belo dia, o Paul Giamatti recebe a visita de um telefonema de uma empresa chamada Eulogia, que está recrutando pessoas que conheceram a pessoa que faleceu, recrutando as pessoas, convidando as pessoas para contribuir com memórias. Principalmente que essa garota que morreu é uma antiga namorada do Paul Giamatti, dos tempos que eles eram artistas, que eles eram músicos, cheios de sonhos no Brooklyn, etc. Então, a ideia é um serviço funerário que eles chamam de memorial imersivo. Tá? Então, através das memórias, lembranças, a partir de fotos, etc., as pessoas participariam do velório, que, na verdade, é uma realidade virtual imersiva. Então, você, digamos assim, interagiria com as memórias, os bons momentos da falecida. Tá? Só que o problema é que o Paul Giamatti considera que o grande problema da vida dele foi a separação. A separação foi traumática, a separação amorosa dela.
tá? Ele já tinha esquecido, tal. Ele vai procurar, até aceita participar, vai procurar as fotos antigas. Todas as fotos, o rosto dela está riscado, recortado, isso devido ao ódio dele da época. Ele considera que a vida dele deu tudo errado por culpa dela, por culpa dessa separação. Que a vida artisticamente, todos os sonhos de realização artísticas deram errado por causa dela. Tá? Então, novamente, temos aqui essa ideia, nessa empresa Eulogia, das suas memórias, de você migrar as suas memórias para uma realidade virtual, através de uma inteligência artificial, e você viver uma realidade imersiva nela. Tá? E o SS Callister, de novo, eu considero que foi uma continuação desnecessária do melhor episódio que muitos consideram da 4ª temporada, o SS Callister Into Infinity. Tá? Que vocês lembram que é estrelado pelo Jesse Plemons, ele é uma espécie de designer de jogos, então ele aprisiona como clones digitais seus próprios colegas de trabalho em um mundo baseado na antiga série Star Trek, tá? Onde ele é o capitão ditatorial. Ele é um Zé Ninguém, um loser na vida real, mas nessa série que ele cria, nesse jogo, nesse mundo simulado no qual ele entra, ele é o capitão de uma espécie de Enterprise, um capitão ditatorial, né, que ele manda arbitrariamente nas pessoas que na vida real mandam nele. Tá? Então, é uma continuação que, na minha opinião, foi desnecessária. Mas os grandes episódios é esse primeiro e esse Eulogia, com o grande Paul Giamatti. Né? É um grande ator, né? O Paul Giamatti, um grande ator. Vamos lá, então. Então, terminamos aqui, vamos partir agora para onde? Sobe a vinheta para descobrir. Crítica mediática, vamos lá. A esperada também crítica mediática. Como muitas coisas acontecem. Acho que o último Drops News foi quando? Foi quinta-feira, né? Quinta-feira que eu gravei, sexta-feira saiu, sábado e domingo, agora que eu estou aqui gravando, e já aconteceu um monte de coisa. Meu Deus do céu. Vamos ver isso daqui. Olha só, parece que estão vendo esta live, esses drops. Estão aprendendo, estão começando, estão aprendendo. Veja bem, doutor Drauzio Arrai, esquerda cogita outsiders para o governo de São Paulo nas eleições de 2026. Lembra que a gente está insistindo aqui que a esquerda também está precisando dos seus Mileis, está precisando dos seus Trumps, dos seus caras malucos. Tá? O horizonte para a esquerda para 2026, as eleições aqui de São Paulo, não são nada boas. Tá? Ou você tem o Tarcísio de Freitas pensando na presidência ou na reeleição, aqui na possível candidatura à presidência, ou continuar a ser governador aqui de São Paulo, enquanto a esquerda pensa numa alternativa como o Geraldo Alckmin. Mas parece que imagina, onde eu pensaria algum tempo atrás que eu falaria isso? O nome mais viável à esquerda seria o vice-presidente Geraldo Alckmin. Meu Deus do céu! Aonde que eu imaginaria alguns anos atrás falar uma coisa dessa? Mas, pois é, mas parece que o Alckmin está mais interessado em continuar a dobradinha com o presidente Lula nas próximas eleições. Sem o Alckmin, o que nomes tem? Fala assim, Haddad, Padilha, Márcio França, o Boulos, são lembrados. Tá? Mas já está começando a se cogitar nomes outsiders. Nomes outsiders. Eu não sei se estão pensando no sentido como também a gente pensa aqui, desse jogo semiótico, também
lutar no mesmo campo simbólico, semiótico da extrema-direita, tá? Mas começam as especulações, como, por exemplo, Drauzio Varela, o ex-jogador Raí. Ambos já negaram qualquer intenção de entrar na disputa. Tá? É claro, vai haver uma eleição interna ainda dentro do PT, mas só o fato de já terem cogitado isso, já estarem cogitando, parece que alguém está ouvindo essas lives, alguém está vendo esses drops, as lives principalmente. Claro que Raí, Drauzio Varela não são exatamente mileis, não são exatamente Trumps, não são malucos, alucinados, mas é por aí. Pensar em outsiders, jogar no mesmo campo simbólico, tá? Claro, só que com sinal trocado. Esse é que é o ponto. E de forma consciente, tá? Assim como eles vão de forma consciente, porque eles não são loucos coisa nenhuma. Milley não é louco coisa nenhuma, nem Trump. Eles se fazem, tá? O personagem é criado para eles, tá? Então, olha, bem-vindo, alvíceras, cidadãos homens de bem. Parece que estão começando a nos ouvir, só pelo fato de ter cogitado, né? Dificilmente que eles vão fazer isso, né? Chutar o pau da barraca, mas tudo bem. Eu já me contento. Olha só, outro aqui, outro que parece que está ouvindo. Como tirar o irmão de Lula das manchetes? Por Moisés Mendes, esse articulista do DCM lá e do Brasil 247. Esse Moisés Mendes é bem esquerda na caixinha, tá? Mas vocês sabem que essa questão da fraude de INSS, já falamos bastante isso e ainda vamos falar mais alguma coisa. O grande alvo é o irmão do Lula. Claro, presidente aí da Associação de Pensionistas, Aposentados, tal. O diretor, né? Que supostamente estaria também sendo investigado pela Polícia Federal. A gente sabe que, pela sanha de sangue da mídia, estão colocando tudo no mesmo barco. A gente sabe que tem empresas idôneas, entraram nessa questão de serviços que são oferecidos para aposentados, descontos, supermercados, convênios médicos e assim por diante. Tá? E outras é falcatrua que cresceram na era do Temer e principalmente do Bolsonaro. Tá? Então, o que a gente está acompanhando? Eles estão, em vez de falar do careca o careca do INSS, o grandioso Antônio Carlos Camilo Antunes, aquele que contribuiu com R$1 milhão para a candidatura do Bolsonaro, o careca do INSS, considerado o chefe da quadrilha dos descontos ilegais, está sendo pouco falado. A questão é o Frei Chico, o irmão do Lula. Então, o irmão do Lula é o grande alvo. Aí o Moisés Mendes se pergunta: como tirar o irmão de Lula das manchetes? É aquela grande questão que a gente coloca. Não, parece que o Moisés Mendes está caindo a ficha nele. Não adianta você ter marqueteiro, fazer peças de propaganda tecnicamente perfeitas, mercadologicamente competentes, fazer vídeos corporativos para passar no 1º de maio, o Lula com aquele visual corporativo, aboletado, bonitinho. Não adianta. Tá? Por quê? Porque a questão são as manchetes. A grande mídia detém o controle da pauta e da agenda. Então, pela agenda deles, o alvo é o irmão do Lula, e não o careca do INSS. Como então fazer? Aí ele responde dentro daquilo que a gente... Isso lá no final, depois que ele fala um monte de coisa, lá no final do artigo,
O problema é que, para tirar o irmão de Lula das manchetes, não adianta encontrar similar da extrema-direita, que possa dividir as chamadas nos jornalões. Ele descobriu isso. Não resolve encontrar o irmão de Bolsonaro, não adianta nada. Anos depois ele descobre isso. Tá? Ele fala da repórter Juliana Dalpiva, que mostrou no UOL uma série de provas de como o Bolsonaro tal. A grande mídia não está nem aí. Tá? E aí, como é que faz? Como é que faz Moisés Mendes? Aí ele fala o seguinte: Chico só poderá sair das manchetes se algo mais espetacular aparecer nos próximos dias. E somente será espetacular pelo ponto de vista dos jornalões e da direita, se for contra Lula. Tá aí, ele descobriu. Só vai sair o nome do Frei Chico se algo de muito espetacular acontecer. É a comunicação acontecimento. Meu Deus do céu, inventaram a roda. Descobriram. É só tratar disso em um parágrafo. Tá, e como se cria esse acontecimento espetacular para tirar o nome do irmão de Lula das manchetes? Esse é que é o ponto. Aí está o X da questão. Colocou o ovo em pé. Colocou o ovo em pé. Está aí. Como virar a agenda, a pauta? Não adianta propagandas bonitinhas, não adianta denúncias. Até que não vai ter repercussão nenhuma. Você tem que criar um acontecimento espetacular, tão espetacular que atrai a atenção. E que a mídia acha interessante. Poderemos usar isso. Só que não. Você tem que enganar a grande mídia. Esse é o desafio. Trabalhar com ardil, com uma malícia. Tá? Criar um acontecimento, inventar um acontecimento. Inventar uma crise, inventar uma discussão, inventar... Lembra que o Bolsonaro fazia isso que ele chamava de caneladas? Então, de repente, o Mourão dava uma canelada nele, fazia uma declaração infeliz, que a grande mídia só falava disso. Ele chamava isso de caneladas. Moisés Mendes colocou o ovo em pé. Finalmente alguém... Vou até repetir. Chico só poderá sair das manchetes se algo mais espetacular aparecer nos próximos dias. É isso. Essa é a questão. Ou seja, não é a comunicação propaganda, é a comunicação acontecimento. Demorou para cair a ficha, demorou. Está aí, o candidato outsider, procurar, já cogitou-se. E agora aí, como tirar o irmão de Lula das manchetes? Criar um acontecimento mais espetacular. Está aí. Está aí, gente, está aí. Meu Deus do céu, estou tomando um café aqui para comemorar. Só que é claro que isso vai ser esquecido. Claro que vai ser esquecido, né? Isso daí. Isso aí é uma pequeno espasmo de consciência que surge no meio, pelo desespero. Tá? Mas vamos lá, vamos avançar. Olha aí, o limite do politicamente correto, das questões de gênero, do identitarismo, da ideologia woke. Está aí. Repórter foi demitido da TV Tropical após descrever melhoria na segurança pública do governo Fátima, o governo Potiguar, lá, Rio Grande do Norte. Ele coloca: Fátima salvou o Rio Grande do Norte. Repórter demitido da TV após elogiar governador petista. Tá? O Hugo Vieira, negro,
Tá? O que aconteceu? Esse repórter Hugo Vieira, ele foi demitido da TV Tropical. Ele é especialista nessa editoria de segurança pública. Tá? Então, ele estava destacando a redução da violência no Rio Grande do Norte. Tá? Então, ele publicou nas redes sociais, e estava falando em reportagens, os investimentos do governo na área, da Fátima Bezerra, do PT, claro, governadora do PT. Então, está aí, governadora mulher e repórter negro. Esses são os limites. Tá? É interessante, poderia atacar. Olha aí, racismo estrutural, repórter negro demitido. Cadê? Cadê o escândalo envolvendo isso? Está aí os limites do wokeismo. Está aí, vai começar o Fantástico daqui a pouco. É a ideologia aí da woke, questões de gênero, identidade e tal. Racismo estrutural é a governadora, capacitismo, uma senhora já idosa. Não, mas é do PT. Aí é aquela questão, né? Que eu achava que a candidata deveria ser a Benedita da Silva, candidata próxima, porque ela já está com idade avançada tal. Mas imagina, negra, aí você vê os limites. Né? Gleisi Hoffmann demorou para perceber que ela era mulher. O problema é que ela é petista. São os limites. Explorar esses limites. Tá? Não vi nenhum movimento de escandalização ou de crítica. Está aí um repórter negro demitido. Racismo numa afiliada da Globo. Rio Grande do Norte, TV Tropical. Tá? Vamos avançar aqui. Tá aí, Lady Gaga. Vamos voltar a Lady Gaga. Lady Gaga Rise Again. É interessante isso, agora vai. Lady Gaga salvou economicamente o país. Mega show de Lady Gaga em Copacabana aquece a economia. Show de Lady Gaga deve movimentar 600 milhões a economia no Rio. Então tá lá, entrevistam empreendedoras, claro, tem que ser negras, tal, para aquela questão, né? Empreendedora, negro, afroempreendedorismo, daqui a pouco vão falar. Então, como a Lady Gaga, até colocaram lá na foto a picanha da Gaga. Meu Deus do céu. É interessante isso. Quando você fala investimento em indústria, crítica à taxa Selic alta, que impede o desenvolvimento nacional, tal, isso não aquece a economia. O que aquece a economia é vir essas mega atrações, ou então o Natal, o ovo de Páscoa, porque aí tem aquelas pautas de empreendedores, o vendedor que está ganhando uma grana lá no show da Lady Gaga em Copacabana, a lojinha popular, tem turistas chegando. É aquela visão do Brasil, além de ser um fazendão com cassino, tem um monte de gente vendendo miçangas e espelhinhos para turistas. É essa visão, é essa ideia de desenvolvimento econômico que eles têm. Foi assim com a chegada da Madonna, Madonna aqueceu, salvou a economia carioca, salvou o Brasil. Agora é Lady Gaga. Movimento de 600 milhões de economia no Rio. Tá? Essa é a concepção de desenvolvimento econômico nacional que a grande mídia tem. Quando você tem projetos governamentais, não, eleitoral, eleitoreiro. Não, isso produz inflação. Não, isso aumenta o consumo. Coisa, não pode aumentar o consumo, porque vai aumentar a taxa Selic. Você vai ter inflação de demanda. O que é isso? Onde nós estamos? Mas então é isso, é a concepção de Brasil. Você vê, a pauta nos telejornais foi essa. Quando eles fizeram vazio em intervalo, que a pauta dominante é impressionante. Há mais de 10 dias, a Globo News CNN
ainda mais, principalmente a Globo News, só fala na crise do INSS há mais de 10 dias. Eu nunca vi tamanha repetição. Perdi a paciência. Nos intervalos entre matérias como essas aí, eles encontraram, a gente já vai falar sobre isso, né? Então tá aqui, a concepção de desenvolvimento econômico nacional é essa. O Brasil é um fazendão com cassino e tem um monte de empreendedores vendendo espelhinhos e miçangas para turistas que chegam aqui, aí faz a economia girar, faz a economia andar. É essa a concepção de desenvolvimento econômico. Então, vê aqui. A Lula nomeia um novo ministro da Previdência Social após a saída de Carlos Lupe, Volney Queiroz, ex-deputado federal do PDT. Surtou a grande mídia, surtou. Tá? A questão, o Volney assume o cargo após saída em meio a investigações de fraude. Quem é Volney? Dizendo que a crise continua, isso não vai adiantar nada. Tá? Na verdade, a grande mídia, desde as denúncias, desde as pressões em cima do Lupe, ministro da Previdência Social, o objetivo é claro, é tirar o apoio do PDT ao governo Lula, a base política. Já começa aqui, a CNN, líder do PL na Câmara, pede afastamento do novo ministro da Previdência. Então, Volney Queiroz já foi assumido, já estão pedindo afastamento dele. O deputado Sócrates Cavalcante solicita a PGR. Por quê? Porque ele teria participado da reunião em que foi abordado essas demissões indevidas em aposentados e nada foi feito. Ou seja, o novo ministro Volney Queiroz estava consciente. Tá aí. Planalto vai manter INSS sob intervenção. Troca de ministério não muda status de crise. O Planalto mantém INSS sob intervenção. Quer dizer, inventaram isso. Tá? Aqui a Daniela Lima, né, uma das além de apresentadora colunista, inventou essa. Não continua sob intervenção. A crise não acabou. Por quê? Qual é o objetivo? Tá? A demissão do Lupe é parte de uma ação que tem como objetivo viabilizar a candidatura do Ciro Gomes. Essa é a questão que está por trás. O primeiro objetivo da oposição já foi alcançado. Tá? Já vai até surgir CPI, o governo foi pego com as calças curtas, foi pego de surpresa. Isso aqui é bizarro, é aquela questão que a gente já falou da importância de um grupo de inteligência semiótica. Deixa eu aproximar aqui o microfone, senão. Um grupo de inteligência semiótica, tá? Ou um gabinete de inteligência semiótica. Olha, vai surgir uma ação do PGR, da Polícia Federal, e o governo foi pego de surpresa e no afogadilho agora está inventando uma forma para devolver o dinheiro para os aposentados. Tá? Então, eles já realizaram esse primeiro passo, de produzir uma crise. E aqui a grande mídia diariamente batendo bumbo. Eu nunca vi bater em bumbo num assunto com tanta insistência quanto nesse assunto. É manhã, tarde e noite. Deram trégua para Lady Gaga. Aí depois volta. Hoje de manhã já estavam batendo de novo. Então a questão é isso, em primeiro lugar. Qual o segundo objetivo? Tirar o PDT da base de apoio do governo Lula, para viabilizar a campanha do Ciro Gomes. Ciro Gomes rise again. Tá? Claro, Ciro Gomes não vai ganhar, mas ajuda a dividir os votos de Lula. Essa é a questão, é o jogo. Tá? Com o Tarcisão, a grande esperança branca. Tarcisão, o moderado. Tarcisão, o moderado. Então, essa é a questão que se coloca.
Então, eles querem tirar a todo custo o PDT da base de apoio do Lula. Essa era a tensão. Ao tirar o Carlos Lupe, não conseguiram, colocou o Lula colocou um cara do ex-deputado federal do PDT. Então tá puto, eles não aguentam. A crise continua, não adianta nada. Só que tá aí uma coisa, né? Quem é que falou isso? A Ana Flor falou: o governo está sangrando. Mote do cara lá, do Gerson Camarote. Ele só não está falando essas coisas porque ele foi destacado para cobrir o conclave, né? Maldito conclave que aconteceu, né? Diminuiu, teve que mandar o Gerson Camarote. Gerson Camarote é o grande ariete, né? O grande causador de crises. Com esse bordão, o governo está sangrando. Agora foi a Ana Flor que... Só que ela tem uma beleza muito etérica, muito bonita para vir com esses conceitos mais pesados, né? Sanguinolentos, sangrentos, tal. Ela é muito fotogênica demais. E está aí na grande mídia. Queda de ministro de Lula tensiona a relação tumultuada entre PDT de Ciro e PT. É o PDT de Ciro. Então está aqui, está aí explicitamente. Estão querendo tirar o PDT da base do governo Lula para viabilizar a campanha do Ciro Gomes. Tá? Ciro Gomes não fala lé com cré. A gente sabe que ele é um cara ressentido, já foi um grande quadro, ele tinha um grande discurso, grandes análises, mas o cara foi se perdendo no ressentimento puro, assim, exala fel, as coisas que ele fala atualmente, viu? É impressionante. Uma perda, viu? O Ciro Gomes foi uma perda de um grande quadro para o PT, né? Claro que ele tinha a sua agenda pessoal, ele queria ser candidato a todo custo, tal. Marta Suplicy também, pensando, aí foi a Dilma, né? Ela ficou puta, né? E saiu, tal. Então, tá. E o Ciro Gomes vai servir como arma, instrumento para a divisão da base eleitoral de Lula, para, claro, o Tarcísio é a grande bola da vez. O Tarcisão, o moderado, o bandeirante Frankenstein, né? Então tá aí o Ciro Gomes aí com o Carlos Lupe, né? Sei lá se é de repente uma coisa, tá aí essa conversa de cochicha entre os dois, se o Carlos Lupe deixou a coisa acontecer para rolar isso. Sabe-se lá. Se o Carlos Lupe deixou, não, deixa cair, deixa a coisa feder, deixa o escândalo pegar, e aí a gente sai da base do governo Lula e você sai aí candidato a presidente mais uma vez. Tá? É o sonho dourado do Ciro Gomes. Né? É o sonho erótico molhado, eu diria, se tornar presidente. Né? Sei lá, meu Deus do céu, que coisa. No que se torna as pessoas. Meu Deus do céu. Mas vamos lá, o que temos mais aqui na crítica midiática? Vamos lá. Crítica midiática. Pejotização do trabalho pavimenta o caminho para o fascismo no Brasil. Esse texto muito bom do Rodrigo Medeiros, eu aconselho vocês a darem uma olhada. É um tema que a esquerda, simplesmente, ela foi abduzida por essa pauta da defesa da democracia, do não à anistia. E o que a esquerda vai ter é esse grande acordão. O grande acordão que vai acontecer com o STF, com tudo. Com o Xandão e com tudo. Que já está começando com o Collor. Né? Daqui a pouco vamos falar do Collor. E vocês estão esquecendo que esse mesmo STF vai aprovar a pejotização, a rasgar a carteira de trabalho. Que a maioria dos ministros lá
rezam por essa cartilha neoliberal. O argumento deles é o seguinte: a Constituição Cidadã ela é de antes da queda do Muro de Berlim. Então, nesses aspectos da relação capital-trabalho, ela é ultrapassada. Porque depois da queda do Muro de Berlim veio a globalização e alterou tudo. Esse é o argumento deles. Eles vão aprovar a pejotização. Tá? E ele coloca na relação com o fascismo. A gente já vem discutindo isso aqui em diversos aspectos. Essa conexão da pejotização das relações do capital e trabalho cada vez mais precárias e o crescimento do pensamento fascista, tá? A subjetividade fascista, tá? Aquela coisa, aquela percepção, em primeiro lugar, toda a campanha que estão fazendo, inclusive nas redes sociais, de que CLT é coisa de pobre. A gente até já falou aqui numa dos drops aqui, tá? Vídeos com jovens. CLT é coisa de pobre, coisa que gente pega ônibus, gentinha, negócio ser empreendedor, pejotizado, coisa mais moderna, tal. Só que é claro que é uma coisa, a pejotização, em vários aspectos, isso leva à questão da fascistização da vida, né? Eu posso simplificar, como sempre eu faço, pegando Adorno, aquela frase, que é a síntese, é a equação do pensamento fascista. Quem é duro consigo mesmo se acha no direito de ser com os demais. A vida de pejotizado, precarizado, é dura. Então você tem uma vida cada vez mais difícil, sem direitos, sem garantias. Tá? Então aquela ideia que você tem que ralar, tem que comer vidro. A pedagogia pela dor. Tá? A vida é dos fortes. Então você tem que ter um eu forte. Aí vem as tecnologias do eu, aí volta essa questão do Black Mirror. Como a série Black Mirror reflete o presente. Essa coisa que une lá os cinco episódios, né? Tirando um que não entra nesse esquema, da possibilidade de colocar o eu como um arquivo numa nuvem, num suporte, numa empresa, num serviço comercial. O teu eu. O eu é a questão central. As tecnologias do eu. As tecnologias do espírito. Porque você virou uma marca. Com a pejotização geral, você é a marca que vai ser vendida nesse mercado. Sem garantia, sem direitos, sem nada. Tá? Então, é claro, isso é digamos, a argamassa do próprio fascismo, do crescimento da extrema-direita. Tá? Então tá aí o STF com tudo. Isso daqui, olha só, o Collor. Collor e as pedras que cantam, prisão domiciliar com vistas para o mar. Aqui o Aquiles Lins, colunista aqui do Brasil 247, é as pedras que cantam. Está muito próximo da minha imagem de que até as pedras do cais do Porto de Santos sabiam que isso ia acontecer. O cara inventou que ele tinha apneia, personalidade bipolar, uma série de problemas que justificou, o Xandão ficou com pena, então ele está na sua cobertura de 9 milhões de reais, com vista para o mar. Mas peraí, ele foi preso por quê? Por causa de corrupção na BR Distribuidora, etc. Mas será que essa cobertura de 9 milhões de reais não foi comprada com o dinheiro da corrupção? Então ele está preso, prisão domiciliar, num imóvel que ele próprio comprou com o dinheiro da corrupção, a razão pela qual ele está na prisão domiciliar. É uma coisa tautista. É bizarro, é absurdo isso. Então tá aí. Tá?
E é claro que isso também cria, num ponto de vista mais psicológico, mais em termos de guerra híbrida, dissonância cognitiva. Tá? Porque a grande mídia falando Collor, e aí ressuscitou a Lava Jato. A grande questão do Collor, do Xandão dar essa sentença para ele, é um recall da Lava Jato, como também o asilo lá da ex-primeira-dama do Peru. Tem a ver com a condenação dela pela Lava Jato, um braço da Lava Jato no Peru, que a grande mídia fez, ressuscitou a Lava Jato. Recall e o Collor também. Para isso serviu. Só que aquela coisa, espero que o cara vai preso, uma prisão lá em Maceió e tal. Pronto, não aconteceu isso. Então você cria dissonância cognitiva. Olha, esse pessoal políticos não vão para a cadeia. Rico não vai para a cadeia. E essa dissonância cognitiva só alimenta essa coisa dos outsiders. Os outsiders que se rebelam contra isso, contra essa dissonância cognitiva criada. Tá? E esse acordão com o STF e com tudo, está aqui acontecendo também. Além do Collor, o Otávio Guedes, lá, o colunista lá da Globo News, projeto alternativo à anistia vai aliviar a pena de quem cometeu crime de multidão. Então, inventaram a questão agora do crime de multidão. Ou seja, o que aconteceu no 8 do 1 não dá para, é inimputável. A gente foi levada para um sentimento de manada. Eles não podem ser. A dosimetria tem que ser mínima, tem que aliviar. Ou então o cara já cumpriu até pena, solta ele, prisão domiciliar e assim por diante. Já está rolando, está sendo costurado lá na Câmara essa PL alternativa, esse projeto de lei alternativo de anistia. E vai sair e a esquerda vai ficar vendo navios. A ver navios, como sempre. Pela maneira como ela foi abduzida por essa pauta da defesa da democracia e da anistia, não. E daí, com que cara vai ficar? Está aí. Mas a grande questão é, primeiro, faz a esquerda perder tempo e energia não tratando de coisas necessárias. Uma delas é essa estratégia de comunicação para fugir ao controle da pauta e da agenda da grande mídia. Ou então, está lá, a favela do Moinho, eu sempre coloco esse exemplo. A gentrificação aqui do centro de São Paulo, o governo, o Palácio dos Bandeirantes está sendo levado lá para o centrão de São Paulo, vai ter tudo retrofit, tudo gentrificado. Então tem que tirar lá o pessoal lá da favela do Moinho, que está sendo expulso sem garantia de casa. Agora imagina famílias, tem lá empreendedores, cabeleireiros, manicures, negócios estabelecidos. Vai ser levado para não sei aonde, uma casa popular, sei lá. Mas minha vida está por aqui, meu emprego, meu trabalho, o ônibus que eu pego. E onde está a esquerda para ver isso, para defender essas pessoas? Você não vê um vereador, um deputado estadual lá, defendendo, pelo menos para enfrentar a polícia, tomar porrada também, junto com o povão, como era na época da ditadura militar. E depois reclamam que esse pessoal cai no colo dos pastores, das igrejas pentecostais, dos vereadores, dos deputados ligados a essas instituições. Depois reclamam. Aí vão falar de pobre de direita. Então, o pior é isso. E até publicam um livro sobre isso. Pobre de direita. Vai dormir. E aí é que está. O pior não é isso. Se fosse apenas isso, tem uma coisa mais perniciosa, mais pervasiva, que é isso aqui, ó.
Defesa não descarta a candidatura da mulher que escreveu com batom e estátua. Ela praticamente está absolvida. Está lá, deixou seus filhos, mãe, lá acampada lá no acampamento golpista, tal. Então, não, ela é crime de multidão, ela não, ela tem que ser leve, ela foi levada pelo sentimento de manada. O que essa gente, muitos que estão ali, que conseguiram o seu momento de fama, vão fazer o quê? Se candidatar. Parece que ela desistiu, a Débora do Batom aí desistiu, me parece. Aí foi cogitado, começa a cogitar pegar essa gente. Olha, se candidata. Olha, você tem agora capital político. Você participou de um evento tal histórico, etc. O que acontece? Essa gente vai perder direitos políticos nenhum. Vão se candidatar, muitos deles vão se candidatar. E vão compor as futuras casas parlamentares cada vez mais extrema-direita. Esse é que é o ponto. Quer dizer, defender a democracia está saindo pelos dedos das mãos. É isso que o acordão com o STF, com tudo, vai produzir de grande efeito. Essa gente mais entusiasmada que participou do movimento de manada, que ganhou o seu minuto de fama, o momento Andy Warhol, tem até exposição do Andy Warhol aqui em São Paulo, vou me candidatar. Então, esses outsiders, aí é a questão dos outsiders. Então, você vai ter casas parlamentares cada vez mais extrema-direita. Não adianta Lula ser reeleito. Você vai ter casas parlamentares cada vez mais extrema-direita, Congresso cada vez mais reacionário. Essa é a questão. Essa é a grande questão. Não é tanto a questão do acordão, né? Mas, primeiro, o efeito de dissonância cognitiva, que só alimenta os outsiders da extrema-direita, e essa gente louca, maluca, que, de repente, ganha um capital político do nada, eu vou me candidatar. Vereador na minha cidade, deputado estadual, deputado federal, até senador. Aí cria esse congresso maluco que a gente tem aí agora, que pegou esse governo de refém, decretando o fim do governo de coalizão, do presidencialismo de coalizão, como a gente falou no Drops passado. É isso aí, gente. Era o que eu tinha a dizer. Passei aqui para dizer tudo isso. Então, chegamos ao fim aqui de mais um Drops News. Cine Gnose 360. É isso aí, gente. Dando o aviso aqui, continue nos apoiando, é importante, já estamos retornando às lives. Já voltei para o estúdio, hein? Hoje já voltei para o estúdio. Então, já estou ensaiando aqui, retornar à live. Então, é isso. Muito obrigado pela audiência de vocês, espero vocês. Vamos ver agora, né? Se eu me livro disso, já fiz a tomografia, estou esperando a consulta médica e me faça a avaliação, tá? Tecnicamente, hoje é o último dia que eu tenho que usar isso aqui, 12 semanas. Se me der a louca, não uso mais, que se dane. É isso aí, gente. Muito obrigado. Até a próxima. Vamos ver, então, que tipo de próxima, ou Drops ou Live. Enquanto isso, continue nos apoiando. Valeu, gente. Muito obrigado pela audiência de vocês. Tchau.